esse curso, o curso anterior era um curso mais longo, com mais aulas, né? Então esse daqui é um curso mais compacto, que a gente... Tudo bem, gente? Tudo bem? Que a gente moldou para tentar colocar dentro do mês bíblico, né? O mês da Bíblia, então, é um mês onde, tradicionalmente, a igreja no Brasil se debruça sobre a importância de que o católico, de que nós vivenciemos de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais concreta a leitura, o estudo da Bíblia, né? E eu acho que essa que nós estamos fazendo, esse grupo que vem caminhando junto já há um bom tempo, né? É um grupo que é um exemplo disso. Então, nós entramos aí um pouco em sintonia com a igreja e vamos falar de primeira carta aos Tessalonicenses. É um prazer voltar a essa carta. É uma carta que eu já tive a oportunidade de falar dela em outras ocasiões e vai ser um texto muito rico para nós aproveitarmos. Então, queria convidar todos a ficarem de pé, né? Queria convidar o Frei Valdecir para nos acolher e fazer a nossa oração inicial aqui, né? Novamente agradecer a presença do Frei. Para nós, leigos, é muito importante ter essa sensação de que a igreja caminha junto com a gente, então é sempre um prazer quando ele pode estar conosco aqui. Obrigado. É uma honra. Boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem. Como o Felipe já disse, é uma alegria, Felipe, contar com a ajuda, o trabalho da equipe do Catecumenato, equipe de catequistas aqui da Paróquia São Francisco. Essa equipe tem dado bastante frutos no trabalho de evangelização e é sempre uma alegria, então, contar com esse braço também aqui, essa mão da paróquia. Eu queria saber se tem alguém que, enquanto curso, está participando pela primeira vez aqui de algum curso, ou já são todos mais veteranos, já participaram de outros encontros. Tem alguém que está pela primeira vez? Como é seu nome? Eunice. Ah, tá. Lice. Lice. Ótimo, seja bem-vindo. Mas quero acolher todos vocês aqui com muito carinho na Paróquia São Francisco para participar também agora, como já foi dito, né, desse estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. Tem também o subtema para que nele todos os povos tenham vida. Então, que essa vida que vem de Deus através do seu Filho Jesus Cristo seja derramada também no coração de cada um de nós e das nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Esse ano mariano também, nós não caminhamos sozinhos, sempre caminhamos na presença de Nossa Senhora de um modo muito especial, então invoquemos também a sua presença na nossa vida, na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Senhor Todo-Poderoso, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom encontro a todos. Obrigado. Muito bem, moçada. Hoje eu vou pedir desculpa de vocês da cadeira, é que o dia foi cumprido. Então eu vou ficar um pouquinho aqui hoje, mais no banquinho aqui, tá? Não trouxe um violão. O pessoal perguntou, traz um violão? Eu falei, não, porque vai esvaziar o curso, né? O pessoal não vai voltar. Muito bem, gente. Então, nós vamos começar a ver juntos hoje a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Mas antes, de uma forma geral, eu vou falar um pouquinho para vocês da obra paulina e falar um pouco da região da Tessalônica, que é a região aonde Paulo
a qual Paulo escreve sua carta. Por que isso é muito importante? Vocês que participaram do curso de introdução à Bíblia aqui conosco, sabem que para que eu possa fazer uma exegese adequada, vocês lembram o que é exegese? Exegese é ir no sentido profundo do texto, quer dizer, é ir naquilo que o texto quer dizer na sua profundidade. Para que eu possa fazer uma exegese adequada e uma hermenêutica correta, o que é hermenêutica? Outro palavrãozinho, mas vocês são estudantes de teologia bíblica, já sabem tudo. É trazer a mensagem bíblica para os dias de hoje, colocá-lo de uma forma prática, né? E essa que é a grande dificuldade do cristão, ser um bom exegeta, ou seja, tirar da Bíblia a mensagem dela, e ser também um bom hermeneuta, ou seja, saber colocá-la em prática no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Para que a gente possa fazer uma boa exegese e uma boa hermenêutica, eu sempre tenho que ir para os bastidores do texto bíblico, tá? Como se o texto bíblico fosse a cereja do bolo. Eu primeiro preciso ir para os bastidores, saber quem foi o autor, quando escreveu, para quem escreveu, por que quis escrever, em que língua escreveu, em que época escreveu e quem era o público-alvo. Senão não consigo entender a carta. E aí começo a fazer elucubrações as mais estapafúrdias do mundo, tá? Que a gente não cansa de ver na televisão e em outros lugares. Então, nosso primeiro encontro, vamos começar falando um pouquinho de Paulo, né? Tá meio ruim aqui para ler. Tá muito claro, né? Será que a gente consegue diminuir só essa aqui? Vamos ver. Vamos ver se a gente pode também. Pronto, acho que eu melhorei. Tasquei um preto aqui, vamos lá. Pronto. Acho que dá para a gente ler. Então, Paulo de Tarso, seu Inácio, não vai tomar um choque aí, seu Inácio. Acho que melhor. Isso, ótimo. Muito bem. Então, primeiro vamos falar um pouquinho de Paulo, tá? Então, Paulo de Tarso, né? Ou inicialmente Saulo de Tarso, né? Ele vai mudar de nome depois do seu processo de conversão. Então, ele é nascido em Tarso, era um judeu fervoroso inicialmente, era um judeu rabino e discípulo de um famoso mestre judaico da época chamado Gamaliel. Então, o que eu já quero destacar logo de cara? Paulo era um homem extremamente sábio, um homem extremamente inteligente, versátil, era um homem muito culto, tá? Diferente de outros apóstolos. Por exemplo, vocês lembram do Pedro, né? Sempre costumo falar bem do Pedro aqui no nosso curso, né? Então, Pedro, com toda aquela sua inteligência exaltante, né? Eles são, e é por isso que eu acho interessante que a igreja sempre coloca os dois como pilares, né? Pedro, com aquela sua fé concreta, sólida, firme, e Paulo, já com esse olhar mais habilidoso, um dom de evangelização diferente do Pedro, né? Eles se complementam. Paulo tinha uma outra facilidade, além de ser um rabino discípulo de Gamaliel, era um cidadão romano e provavelmente um homem de determinadas posses. Não era alguém muito pobre, tinha facilidade de acesso a meios de viagem, tinha facilidade de conhecimentos técnicos, a aprendizado e a educação formal. Então, era um homem muito inteligente, um homem muito também fervoroso, né? E de tal maneira fervoroso que quando Paulo percebe uma ameaça à sua tradição religiosa, ou seja, a princípio Paulo entende o cristianismo como sendo um movimento herético dentro do judaísmo. Então, a princípio, o cristianismo e o judaísmo caminham muito juntos na história. Por quê? Os primeiros convertidos são convertidos na Palestina e eles fazem parte do culto da sinagoga. Então, os primeiros cristãos vêm do judaísmo, não é isso? E caminham muito juntos. Então, no começo é difícil fazer essa distinção. De tal maneira que Paulo começa um movimento ele participa do movimento de perseguição dos cristãos. Por quê?
Porque ele acreditava que se tratava de uma heresia judaica. Quando ocorre seu processo de conversão, descrito pela tradição como sendo em Damasco, com a famosa queda do cavalo, né? Que Paulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, tem um encontro aí teofânico com Jesus Cristo, ele passa pelo seu processo de conversão. E ele usa a mesma radicalidade judaica agora no ato de pregação como cristão. E ele vai fazer, na verdade, a grande disseminação do cristianismo para além da Palestina. Então, todo o movimento de evangelização da Europa, de evangelização da Ásia Menor, de evangelização de toda essa região... obrigado, Fê. De evangelização do Mediterrâneo, tudo isso será obra de Paulo e seus colaboradores, como Silas, Timóteo, Tito e tantos outros. Ele morre relativamente breve, ele morre em 67 depois de Cristo, com 60 anos, esses são dados que a gente tem. Morre vítima de um processo óbvio de perseguição, por ser cristão, né? Ele passa por diversos julgamentos e acaba sendo julgado em Roma, por ser cidadão romano, e aí é condenado à morte em virtude das suas fés. E Paulo lega para nós no texto canônico, no cânon bíblico, uma parte importante do Novo Testamento, que são as famosas epístolas ou cartas paulinas. E aqui estão, né? Então, as cartas paulinas são essas daqui. Vamos ver junto quais são? Vamos ler juntos? Isso. Aqui falta a carta aos Hebreus, né? Mas como eu gosto de dizer, a carta de Paulo aos Hebreus, quem vê o curso lembra, né? Não era nem de Paulo, nem é uma carta, nem é para os Hebreus. Então a gente deixa um pouco, a gente estuda a carta de Paulo aos Hebreus de uma forma diferente, fora desse contexto maior, porque ela sai um pouco da estrutura habitual dos documentos do Paulo. Obviamente, essas cartas todas, há uma discussão ferrenha na teologia da origem delas, da autoria delas. Muito, na verdade, acredita-se que todas elas nascem do pensamento paulino, todas elas nascem da teologia paulina, mas muito provavelmente nem todas foram escritas pelo Paulo propriamente, né? Provavelmente não foi o Paulo que escreveu de própria mão todas elas. O que é mais ou menos consensual, eu trago para vocês aqui a visão de um autor. Isso pode variar de acordo com o livro que vocês consultam. Então, Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, Coríntios, Romanos, Filemon, essas 7 cartas, elas são cartas muito provavelmente associadas diretamente ao Paulo. Provavelmente foram escritas pelo próprio Paulo, né? Essas 4, Gálatas, Coríntios e Romanos, elas são as cartas, principalmente Coríntios e Romanos, que têm o cerne do ensinamento paulino. Então, quando vocês quiserem começar a estudar Paulo, são essas 3 cartas que vocês têm que recorrer. 1º, 2º Coríntios e Romanos. Ali, vocês encontram o coração da teologia de Paulo, tá? Depois eu tenho outras cartas que não foram escritas exatamente pelo Paulo, mas de alguma maneira seguem a sua doutrina, como Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Aqui, supostamente, cartas de Paulo escritas aos seus colaboradores, né? Bom, como é que funcionava, né? Aqui, nossa, ficou bem diferente do que está aqui, mas acho que enfim, vocês vão ter que acreditar em mim. Então, aqui está Jerusalém, aqui onde eu estou passando o laser, são as terras, né? Aqui a Grécia, aqui a Itália e aqui a região do mar Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui para vocês. Formatar. Ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Sou. Mas, resumindo, né? Então, você vê, Paulo, aqui está Jerusalém, que é onde inicia-se o cristianismo, né?
E aí Paulo, ele vai fundando ao longo do Mediterrâneo diversas comunidades. E ele vai escrevendo suas cartas para animar suas comunidades. Então, ele sai de uma comunidade, vai para outra, e enquanto ele está naquela outra comunidade, ele escreve uma carta, ou porque ele recebeu notícias, ou porque ele tem alguma preocupação sobre alguma das comunidades as quais ele fundou. E veja só, né? Aqui a gente tem a região da Ásia Menor, aqui a Grécia, a Itália. Então, em Roma, Paulo escreve carta para os Efésios. Ó, onde está Éfeso? Então, em Roma, Paulo escreve para os Efésios. Em Roma, ele escreve para os Colossenses, né? Então, ele escreve a Filemão, aos Filipenses, aqui a suposta carta aos Hebreus, a carta a Timóteo. Aqui na Macedônia, ele escreve a carta aos Coríntios, né, na cidade de Corinto. Então, através das cartas, ele vai tecendo laços teológicos e laços doutrinários e laços eclesiológicos entre as comunidades que Paulo funda, ok? Dessas comunidades que Paulo funda, uma das mais famosas, né, é a comunidade da cidade de Tessalônica. Então, aqui a gente vê a cidade... esse ficou bem melhor, né? Aqui a gente vê a Tessalônica, né? Então, aqui na Macedônia, na região norte da Grécia. Então, era uma cidade muito importante. Essa é uma visão, obviamente, atual da cidade. Ela era uma cidade grande, cosmopolita, fundada por volta do século IV a.C., por um dos generais de Alexandre o Grande, que era chamado Cassandro. E ele dá o nome da cidade de Tessalônica em homenagem à sua irmã, que assim se chamava. Então, a cidade de Tessalônica, como vocês viram naquele mapa, era uma cidade portuária, onde era rota de vários caminhos e de vários viajantes por terra ou por mar. Era uma cidade grande, que depois que a Macedônia foi dominada por Roma, passou a ser a capital daquela província. Tá? A província da Macedônia, sua capital era Tessalônica, tá? Era uma cidade muito grande, com uma comunidade cristã pequena, que era composta principalmente por pequenos trabalhadores do porto e a classe média mercadora da cidade, tá? Era uma cidade que, por ser cosmopolita, era uma cidade onde viviam muitos pensadores, onde se encontravam muitas filosofias, onde se encontravam muitas religiões. E é interessante para nós, eu lembro quando Dom Odilo recentemente publicou seus textos falando sobre os desafios da evangelização na cidade de São Paulo, eu imagino que Paulo um dia também fez as mesmas reflexões, quer dizer, como ter uma ação evangelizadora numa cidade tão plural e diferente como era Tessalônica naquela região. Então, estudar as cartas que Paulo escreve a essa comunidade, de alguma maneira nos ajuda a entender como deve ser a nossa ação evangelizadora hoje, porque o desafio é o mesmo, uma cidade um pouco maior, com a diferença que não somos São Paulo, né? Mas isso é uma diferença pequena. Mas vamos lá. Esse é o mapa da segunda viagem de Paulo. Então, Paulo fez 3 grandes viagens, essa é a segunda. Então, vocês veem aqui, ele vai viajando e ele vai fundando comunidades. Aqui a comunidade de Antioquia, que foi a primeira comunidade formada fora da região de Jerusalém, e foi o lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, o que significa a palavra cristão? Eu sou cristão. Oi? Não, porque eles já eram chamados naquela época de seguidores do caminho. Ser cristão para os antioquianos era mais do que isso. É isso. Lembra daquele trecho que Paulo diz: não sou eu mais que vivo em mim, mas sim Cristo. Então o cristão era aquele cara que era tão vidrado, tão viciado, tão necessitado e vivente de Cristo, que ele queria, na sua atitude, no seu falar, no seu pensar, mostrar-se como Cristo, tá certo? Então, seguindo o Mestre de maneira a configurar-se a Ele. Então, não é seguir no sentido de só aprender, é seguir no sentido de configurar-se a Ele. Quer um exemplo da diferença? Minha professora de geografia, professora Rose, professora de geografia durante muitos anos. Eu aprendi geografia com ela.
Mas em nenhum momento eu quis ser a professora Rose, em nenhum aspecto, tá certo? Agora, ser cristão é diferente, é não só aprender, mas configurar-se ao mestre. Tá clara a diferença? Então, na Antioquia, o primeiro lugar onde os cristãos são assim chamados. E Paulo vai fundando várias comunidades, moçada. Então, ele vai escapando. E o que é interessante é que, às vezes, ele sai da comunidade por perseguições. Então, ele vai escapando, funda uma comunidade, aquela comunidade cresce, começa a correrem atrás dele, ele vaza para outra comunidade. Tá certo? E aqui a comunidade da Tessalônica, tá? Muito bem. Como é a história da fundação da comunidade de Tessalônica? Então, foi na segunda viagem. Paulo estava numa cidade chamada Filipos, tá? Então, ele estava em Filipos e começa uma perseguição. Paulo passa a ser perseguido na comunidade de Filipos. Então, melhor, pica a mula, né? Filipe, mas Paulo não luta bravamente pela fé e morre como mártir? Essa não era a estratégia de Paulo. A estratégia de Paulo é, eu ainda tenho muito a anunciar. Então ele vai viajando para ir formando núcleos, né? E naquelas comunidades, seu exemplo é tão forte que ali permanece um grupo de líderes fiéis a ele. E ele vai pingando ao longo de todo esse caminho aqui do mar Mediterrâneo, né? E a história é essa, Paulo chega a Filipos, ele é perseguido, foge, vai para Tessalônica, e em Tessalônica ele começa a pregar. Queria que nós abríssemos nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, que vocês já sabem que fica logo depois dos Evangelhos. Ai, Filipe, eu não lembro. Lembra? Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 10. Atos 17, de 1 a 10. Acharam? Quem achou pode ler bem alto. Ah lá, é capítulo 17, versículos de 1 a 10. Acharam, Expedito? Não trouxe a Bíblia, é, Expedito? Que vergonha, Expedito. Oi? Capítulo 17, versículo de 1 a 10. Achou, Neinha? Manda ver. Passando por Anfípolis e Apolônia, São Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava
Tá bom. Podemos parar por aí. Então você vê aqui, né? O processo de pregação e a consequente perseguição de Paulo pelos seus irmãos judeus, né? Porque da mesma maneira como Paulo achou que os cristãos um dia eram hereges, esses judeus também achavam que Paulo estava pregando uma heresia dentro das sinagogas, né? Paulo ele vai embora, vai para outras comunidades e posteriormente envia a Tessalônica seu colaborador, que é São Timóteo. Timóteo reencontra Paulo em Corinto, né? Ele reencontra Paulo em Corinto. Lembrar que aqui tem aquele famoso discurso de Paulo em Atenas, que é o discurso do Areópago, que está logo depois dessa passagem que a gente leu. E quando Paulo reencontra Timóteo em Corinto, Timóteo fala um pouquinho sobre como estavam as coisas na Tessalônica, porque de lá vinha. E aí Paulo escreve aos Tessalonicenses para falar um pouquinho de como é que ele via a comunidade e dar àquela comunidade algumas orientações e ensinamentos. Tá claro? E é daí que nasce a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Está claro isso? Entenderam? Muito bem. O autor, então, é Paulo. A carta aos Tessalonicenses tem uma característica importante. É o primeiro documento canônico, é o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Ele é anterior aos Evangelhos, inclusive. Os Evangelhos vão ser escritos por volta de 70 a 80, os primeiros, Marcos, depois Lucas e Mateus, 80 e 90 e 100 depois de Cristo, João. Então o texto de Paulo, a maioria dos textos de Paulo são pré-evangelhos. Então ele começa a escrever antes dos evangelhos. Ela foi escrita por volta de 50 a 51 depois de Cristo. Portanto, 20 anos, 15 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. E ela foi escrita em grego, em um grego mais popular. Embora Paulo fosse um homem culto, na maioria das suas epístolas predomina um grego mais popular, que era o grego que se usa para escrever uma carta não formal, né? Uma carta a pessoas que se gostam. Ok? Interessante, quando a gente pega as cartas de Paulo, elas sempre seguem uma estrutura mais ou menos fixa. Sempre há uma saudação de Paulo. Então, eu, Paulo, apóstolo, saúdo meus irmãos na paz, Sempre tem essa introdução. Ao encorajamento, então geralmente ele faz alguma moção de incentivo à comunidade, segue-se o seu ensinamento, o conteúdo, o corpo da carta, vamos dizer assim, e ao final suas exortações e bênçãos. Essa é a base do gênero epistolar, da forma de se escrever epístolas que marca os documentos de Paulo. Ok? Aqui são pontos teológicos, mas nós vamos chegar lá. Hoje, eu queria dar algumas pinceladas com vocês na carta, para a gente ir conhecendo. Então, vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ai, Felipe, minha Bíblia veio sem o Tessalonicenses. Não, tá aí. Procura. Vamos ler o capítulo 1? Quem achou, pode ler, por favor. Endereço e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Para por aqui. Graça e paz. Já vou parar aqui. Tem uma profundidade teológica essa primeira passagem que a gente não consegue nem imaginar. Por quê? Graça à igreja de Tessalônica em Deus. Opa. Deus Pai. Quando eu falo de Deus Pai, eu estou falando do quê? De Trindade. Eu já estou pensando em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, já no primeiro texto do Novo Testamento, 20 anos depois da morte de Jesus, sua morte e ressurreição, já estava clara a relação que se estabelece entre Jesus e Deus Pai. Então, só aqui passa despercebido, mas a gente já vê que aqui já há um pingo do que a gente chama da alta cristologia, que a gente vai ver bem claramente no livro de João. O que é a alta cristologia? Moçada, os primeiros discípulos de Jesus não vão ter esse leite com pera aqui que vocês têm, de ter Bíblia, de ter curso, de ter acesso à informação, de ter formação doutrinal e tal. As informações, as pregações chegam de forma fragmentada, né? Então, a construção teológica de Cristo como sendo Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o ressuscitado entre os mortos, demora a se construir de uma maneira uniforme na igreja. Nós vamos ver no curso de História da Igreja, a partir de outubro, os movimentos heréticos que existiram até que a igreja conseguisse alinhar a sua forma de pregar. Mas aqui já vemos a presença de Deus como Pai. Tá certo? Vamos em frente. Agradecimento à vida cristã. Agradecemos continuamente a Deus por todos vocês, sempre que nos lembramos de vocês em nossas orações. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, nos lembramos sempre da fé ativa, do amor capaz de sacrifício e da firme esperança que vocês depositam em nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos em frente. Sim. O anúncio provoca conversão. Posso fazer uma pausa aqui, Ivone? Esses subtítulos que estão em pretinho, em negrito, eles foram acrescentados posteriormente na edição da Bíblia. E eles nunca são lidos. A gente nunca lê, tá? A gente lê com o olho, mas nunca proclama-os, porque eles não fazem parte da palavra. Isso daqui foi o editor da Bíblia que quis pôr um título para na hora que você está procurando, você achar mais rápido, tá? Irmãos amados por Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele. De fato, o Evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Paramos por aqui. Então aqui a gente já vê um outro componente da Trindade, do Espírito Santo, certo? Que Paulo já diferencia de Deus Pai enquanto pessoa. Então, rapidamente na primeira carta eu já vejo Jesus tido como Senhor, Deus Pai e Espírito Santo. Trindade já presente aqui, né? Então, fala aqui, acabou de falar. Desculpa, bem. Mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. É aqui que ele não fala, logo na saudação. Não. Aqui ele ainda está, né? Assim sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem, né? E aí vamos em frente, olha no versículo 6 que bonito que ele diz. Vocês sabem o que fizemos entre vocês, para o bem de vocês mesmos. E vocês imitaram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vocês se tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Partindo de vocês, a palavra do Senhor se propagou, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se espalhou a fé que vocês têm em Deus, de modo que sobre isso nada precisamos dizer. Vamos só fazer uma pausa? O que ele fala? Houve uma pregação, a partir de vocês a palavra de Deus chegou a Macedônia e a Acaia. Tessalônica, Macedônia e Acaia. Tá? Então, sempre quando eu estou estudando a Bíblia em casa, um mapa bíblico.
Porque eu tenho que entender que essas coisas não aconteceram no mundo da Lua, no Olimpo, aconteceu num lugar real, fixo, numa terra que eu posso ir lá visitar, enfim. Vamos terminar o capítulo 1. Eles mesmos falam da acolhida que tivemos entre vocês e de como vocês se converteram, deixando os ídolos e voltando-se para Deus, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Falam também de como vocês esperam que Jesus venha do céu, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E é Ele que nos liberta da ira futura. Muito bem. Então, são as saudações. Então, Paulo faz uma saudação, exorta aquela comunidade, fala das qualidades daquela comunidade, mas só nesse falar ele esbanja a teologia. Então, o primeiro documento do Novo Testamento já esbanja de uma maneira muito clara a teologia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro desse contexto. O que era escandaloso para um judeu da época. Temos que entender isso. Era escandaloso isso que Paulo estava dizendo, né? Como é que tem um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? É escandaloso, Deus é um só, né? E assim Deus havia se revelado aos pais de Israel. Em Jesus essa revelação se transforma, porque aí se revela o Filho, aí se revela a segunda pessoa e por tabela o Espírito, tá? Quando que nós vamos ter? Nós vamos ter em Jesus. Quem nos começa a revelar o Espírito é Jesus. Quando nós vemos o documento de Lucas, em seus escritos, cita mais de 18 vezes a seguinte expressão: estais cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Nossa Senhora cheia do Espírito Santo. Isabel cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E quando nós vemos em Jesus, nós vemos o Espírito. Felipe, por que Deus, pergunta difícil essa, por que Deus espera Jesus para manifestar o Espírito? Por que não veio antes? Sempre esteve lá, o Espírito e o Filho, o Espírito e o Verbo, sempre estiveram com o Pai desde o começo. Porém, na plenitude dos tempos, naquilo que nós vamos chamar de Kairos, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a revelação do Espírito. O que é revelação? Tirar o véu. Né? Vocês lembram, quem aqui é da minha época, que tinha os vídeos da Kodak, aquelas que tirava foto, não é isso? Menino, leva isso aqui lá na fotótica para revelar, né? A foto sempre esteve lá, mas você precisava passar pelo processo de revelação para ver. Em Jesus se revela o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai que transborda. Essa é uma das visões teológicas mais lindas que eu vejo. O Espírito é o amor entre o Pai e o Filho que transborda. É um amor tão intenso que transborda de dentro de Deus. Né? É um amor que quer, como um furacão, trazer para o olho, trazer para dentro, trazer. E aí Jesus nos diz: pois já não mais fico com vocês, pois devo ir ao Pai, para que Ele mande sobre vós o Paráclito. A gente vai ler isso no Evangelho de João. Enviarei sobre vós o Espírito Santo Paráclito, aquele que é o defensor, o advogado. Está claro? Então é aí que se revela o Espírito. Então o Espírito se revela através da ação de Jesus Cristo. Está claro? Pausa para o café, voltamos em uns 5 minutos. Experiências aqui na Escola Bíblica de um estudo bíblico concreto, real e direto nos textos. Então, eu vou colocar para vocês algumas missões, algumas tarefas para a semana que vem, que são pontos teológicos que eu quero que vocês encontrem nas cartas no estudo de vocês. Semana que vem vocês vão estar divididos em grupo, cada grupo vai pegar um capítulo, e eu quero que vocês encontrem esses pontos teológicos para discutirem. Primeiro ponto, Deus enquanto Pai.
quais são as passagens da primeira carta aos Tessalonicenses que desenvolvem a teologia da Trindade e desenvolvem a ideia de Deus como Pai. Quer dizer, onde é que eu encontro essas indicativas dentro do texto de Tessalonicenses? Eu dei algumas pistas aí no capítulo 1 para vocês. Desenvolvimento cristológico. Como Paulo vê Jesus Cristo? Como é que Paulo, já 20 anos depois da ressurreição do Nosso Senhor, como ele o vê? Como ele o compreende? Como é que Paulo percebe a figura messiânica de Jesus? Pneumatologia. Ai, Felipe, essa semana eu fui no pneumo. Não é no pneumologista, né? É no pneumatologista, que vem de pneuma. Então, esse é o estudo da teologia que estuda o espírito. Então, vem de pneuma, né? De vento, né? De ar. Então, a pneumatologia presente na carta de Paulo. Como Paulo vê o Espírito Santo? Então, como ele vê Deus Pai, como ele vê Jesus, como ele vê o Espírito. Eclesiologia. Como Paulo entende a igreja? E essa carta, para nós evangelizadores, é fundamental. Porque ela traça o caminho de, como eu posso dizer, de virtudes do evangelizador. Paulo está muito preocupado em dizer, quando você for evangelizar, você tem que evangelizar desse jeito. Segundo ponto, próximo ponto, missiologia. Como a igreja, como Paulo entende a sua missão. Como Paulo entende o ato de anunciar o evangelho. Como ele entende que isso deve ser feito, como ele entende que nós devemos fazer. Vocês vão caçar no texto de Paulo as virtudes teologais. Então, a fé, esperança e caridade. As virtudes teologais. E vão estudar em casa o que são virtudes teologais. E por último, que não está aqui, os aspectos referentes à escatologia paulina. Escatologia paulina. Ou seja, a maneira como Paulo entende e compreende o fim dos tempos. Então eu quero que vocês procurem no texto de Paulo, a partir da semana que vem. Então essa semana já leiam o livro todo, para já irem encontrando esses aspectos, tá? Porque eu acho importante esse estudo da Bíblia dirigido, que aí você começa a procurar com mais entusiasmo. Escatologia, a maneira como Paulo vê o fim dos tempos. Como Paulo vê o fim dos tempos. E como nós devemos nos comportar até lá. Nós encontramos isso tudo nesses 5 capítulos. Opa! Isso tudo nesses 5 capítulos. Então vai ter que ler todos os dias. Vai ter que ler, reler. Tem que reler mesmo. E mãos à obra. Tá? Então, comprei uma lamparina para passar a noite em claro. Esse livrinho ajuda, ele ajuda. Gente, alguma dúvida? Ajudou? É uma introdução hoje, hein? É só para... Tinha uma professora de teologia fundamental que ela dizia que é só para seduzir, só para capturar vocês e aprofundarem no texto. Oi? Esse é só o começo. Daqui a pouco vocês vão estar pilotando a Bíblia, tá? Não achei nada disso. Felipe, eu já li. Professor, eu já li, não achei nada disso. Então tem que ler de novo. E aí, o que nós vamos fazer? Semana que vem vocês vão dividir esse texto entre vocês, vão estudar juntos. E na última semana eu volto. Nós vamos fazer um fechamento, fazendo os principais pontos teológicos desse livro. Tá? Então a gente vai ter uma introdução, trabalho prático e um fechamento. Tá? Vamos fazer a nossa oração final?
No último encontro, que é dia 28, não vai ser aqui, nesse salão, vai ser na sala de catequese. Todo mundo conhece? Conhecemos. É lá dentro da igreja, subindo a escada, não o primeiro, a salinha lá do fundo. Tá bom? Vindo lá direito. No dia 28. O próximo ainda, dia 21, é aqui. Tá bom? Muito bem, gente. De nada. Então, hoje é a exaltação da Santa Cruz, né? Então, nós queremos relembrar a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo como um sinal. Existem dois sinais. E com o tempo a gente vai ficando meio amargo às vezes, né? Às vezes eu vejo as pessoas usando umas cruzes assim. Aí eu tenho vontade de perguntar, você está usando essa cruz aí por quê? Você acha bonito, né? A cruz é um instrumento de tortura, né? A cruz é um instrumento de tortura, que serve para... Ninguém anda com algema pendurada, já alguém anda, só gente muito estranha, mas de uma forma geral, ninguém anda com algema, ninguém anda com um chicote pendurado no pescoço, né? Ou anda com espingarda pendurada no pescoço. Então, por que a gente anda com uma cruz no pescoço, né? Já pararam para pensar isso? Porque a cruz é um instrumento de um crime, né? A cruz de Cristo foi um instrumento de crime, foi um instrumento com o qual cometeram o que a gente chama de divinocídio, né? A morte de Deus. Mas, como nós sabemos que a entrega de Jesus foi uma entrega livre, foi uma entrega própria dele, que ele escolheu esse caminho de ir até o final e, através da Santa Cruz, exercer sua ação redentora de toda a humanidade, nós carregamos a cruz porque nós sabemos que, através dela, se manifesta o extremo do amor. Então nós, sempre quando carregamos uma cruz, seja nos nossos anéis, seja nos nossos colares, né? Nós sempre temos que ter claro que nós estamos carregando um sinal do extremo do amor, que é dar a vida por alguém que não se conhece, que é dar a vida por alguém que não merece a nossa vida. Dar a vida por um filho é fácil, eu falo isso. Quer dizer, claro que não é fácil, mas toda mãe daria uma vida pelo seu filho, né? Mãe de verdade, né? Toda mãe daria. Agora, o difícil é dar a vida pelo vizinho, né? Difícil mais ainda é dar a vida pela sogra, né? Aí vai, né? Então, é difícil. Então, o que eu quero dizer com isso é difícil dar a vida por alguém que não conhece. E é pior ainda dar a vida por alguém que não merece. Quem de nós daria a vida por um ladrão, ou por um estuprador, ou por um assassino? Nenhum de nós, né? Agora, Jesus deu a vida por uma série de assassinos, né, que o assassinaram, né, sabendo que aquele sacrifício dele era um sacrifício redentor de toda a humanidade, mesmo dos que não mereciam. Então, quando nós colocamos uma cruz no pescoço, ou no nosso carro, ou no nosso anel, ou nos brincos, enfim, tenhamos sempre claro que o que nós estamos carregando é um sinal do maior e mais extremo amor possível que existe. Né? Então, que a gente possa cultivar o sinal da cruz, traçar diariamente sobre nós a cruz e, ao fazermos esse sinal, nos lembrarmos que queremos ser cristãos, queremos configurar a nossa vida ao exemplo de Cristo. Né? Então, nesse espírito, nesse sentimento, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que venha ao nosso encontro, que venha estar conosco, que venha caminhar, que o seu exemplo de cruz seja para nós um exemplo de vida, um exemplo de caminhada, e que Ele nos ajude também a carregar a nossa cruz, né? Que Jesus seja o nosso Simão Cirineu, que Jesus seja aquele a carregar a cruz conosco, todas as nossas cruzes, todos os nossos sacrifícios que temos que fazer ao longo da vida. E em nome dEle, e só por Ele, elevamos ao Pai a oração que Ele nos ensinou, pedindo a Ele que esteja conosco em cada momento da nossa caminhada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então estivemos aqui reunidos e permanecemos em coração unido, permanecemos em comunhão, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E até semana que vem.